E a treta no São Paulo não tem fim, meus amigos. É bate-boca dentro de campo, na coletiva, o Zubeldia perdendo a linha com o jornalista. Nos hacen un gol prácticamente al final y para vos es importante esa pregunta. Para vos não é normal no futebol uma discussão? Você vai ver isso e muito mais no vídeo de hoje. Jogadores falando em campo, na zona mista, bate-boca entre Zubeldia e jornalista, bate-boca entre os jogadores e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Esse vídeo, em parceria com a SofaScore, traz para você o melhor aplicativo de futebol do mundo de forma totalmente gratuita para você ter análise dos jogadores e jogos no seu celular. Basta clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code para você baixar o SofaScore agora e de graça. Depois do empate contra o Botafogo fora de casa, o que até poderia ser um resultado bom se o São Paulo não tivesse 4 jogos em 4 empates no Campeonato Brasileiro, nenhum outro time alcançou essa marca no Brasileirão. O Rafael acabou falando ali depois de uma boa partida que ele fez. Esse empate, depois de ficar na frente, mas você fez defesas muito importantes que evitaram um resultado pior. Eu quero te ouvir, claro, sobre o seu trabalho, as suas defesas, mas também sobre na sua avaliação, né? O que está acontecendo com o São Paulo nesse começo de temporada? É difícil fazer agora uma análise assim, saindo de campo, mas ao meu ver, é sempre muito difícil jogar contra o Botafogo aqui, então nós sabíamos da dificuldade. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, eu acho que nós saímos na frente no placar, nós tivemos ali um gol anulado também, que poderia dar mais tranquilidade. É claro que ganhando por um placar apertado, o time do Botafogo arriscou mais e foi mais para o ataque, é natural e infelizmente aí sofremos esse gol no finalzinho. Mas eu acho que ressaltar o trabalho, é claro que a gente queria sair daqui com a vitória, mas nós fizemos por merecer e buscamos a vitória o tempo inteiro. Então eu acho que isso é dar parabéns e continuar trabalhando, que tenho certeza que se a gente continuar fazendo jogos assim, o resultado vai vir e a gente vai... Mas se o Rafael estava falando com a imprensa, nesse período o Alan Franco estava lá cobrando Luciano e batendo boca com o André Silva. Lima cede o empate, abre o placar contra o Cruzeiro, segue o empate. Hoje termina o primeiro tempo em vantagem, sofre o empate também. Então, certamente, isso gera essa insatisfação nos jogadores. E, assim, isso é normal. Esse papo aí é que normalmente é um papo que vai acontecer no vestiário. Sim. Mas é normal essa insatisfação. Enquanto for para melhorar o ambiente, agora já não está tão normal. Agora já não está tão normal. Agora deu uma esquentada a mais ali do André Silva com o Alan Franco. O papo do Alan Franco. Bom, e depois dessa discussão entre os jogadores, o Gabriel Sá, excelente jornalista, resolveu fazer essa pergunta para o Zubeldia, que descompassado acabou perdendo a linha e querendo pautar o que o Gabriel devia ou não perguntar. Aqui, Luiz, boa noite, Gabriel Sá, arquibancada tricolor, que uma análise sua do empate dessa partida, né, o 4º empate no Campeonato Brasileiro, e após a partida você tinha descido para o vestiário, mas houve uma pequena discussão entre o Alan Franco, o André e o Luciano ainda no campo. De que forma você enxerga essa cobrança interna feita pelo elenco para tentar atravessar essa fase? Vos decís que isso é importante? Não, que sim, ellos terminem... Para vos é uma pergunta importante? Eu acho relevante uma discussão No es importante. Terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final y para vos es importante esa pregunta. Para vos no es normal en el fútbol una discusión? Eu estava encerrando a pergunta para entender como é que você pensa essa discussão Pero ¿qué no pensás vestiário. vos? ¿Para qué haces esa pregunta? Vamos a otra pregunta. No me gusta esa pregunta. Vamos a otra Bom, pregunta. Es direito una seu. mala educación después de haber jugado un partido importante, prestarle atención o tirar los focos sobre una discusión sobre 2, 3 jugadores que, por supuesto, después de un empate pueden estar calientes, pueden estar enojados porque el empate no nos gustaba, queríamos ganar. ¿Y a vos te parece que es una pregunta para ponerlo adelante? Después del partido que se hizo el primer tiempo, después, ¿te parece una pregunta para ponerla adelante de todo? Era uma análise da junção do coletivo, como é que você enxerga essa cobrança no no vestiário, mas é direito seu não querer responder, você está de acordo? No, a otro. Perfeito. Eso no es ser de São Paulo, eso es ser de otro time. Vamos. Boa noite, Alana Fonseca da Mosaico. Bom, e você acha, né? Que isso? Foi só uma resposta do Zubeldia, ele só não quis responder. Mas não foi só isso não. Quando saiu da coletiva, ele foi pra cima do Gabriel Sá pra bater boca, pra, enfim, discutir, afrontar o jornalista ali. São Paulo. ¿Quieren a São Paulo? Respétennos con buenas preguntas. No pueden hacer eso.
no pueden hacer eso. Porque si no, tengo que pensar que son de Palmeiras, que trabajan para alguien. ¿Está? Esa no es una buena pregunta de un buen periodista. Y si vos sos buen periodista, que hayas que podés ser un buen periodista, que siempre te valorado, no podés hacer esa pregunta. Porque lo que aconteció es un tema de juego, un tema de que estamos calientes después de un 2-2. Não poder poner essa compra. E se o Zubeldia não quis responder, perguntaram também para o André Silva na saída do gramado e ele falou. Então, é saber que a gente tem que também defender melhor, os 11 jogadores têm que defender melhor. Então a gente sabia que era um jogo difícil e a gente volta para casa com esse empate, que também, querendo ou não, somar pontos é bom, ainda mais fora de casa, para tentar ganhar agora no domingo, é o clássico, jogo importante. E no final é uma cobrança normal, cobrança de jogo, né? A gente não quer perder, nem eu, nem qualquer companheiro meu, a gente está no São Paulo para isso, para fazer o clube ganhar cada vez mais. E quando a gente ali tem um momento de falha, alguma coisa, a gente se cobra muito. Então é sobre isso. E o futebol é isso, é se cobrar para poder ser cada vez melhor. Essa oscilação do São Paulo dentro de campo, né? E o que está faltando para a equipe sair com os 3 pontos? Bom, acredito que seja principalmente ali nos minutos finais, né? Quando a gente tem um resultado na mão, é saber interpretar melhor o jogo no final, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Então, no final, ali, a gente poder segurar o jogo, segurar a bola também lá na frente, poder tirar melhor a bola, segurar melhor o tempo para poder o resultado vir positivo. E a gente vai melhorar isso cada vez mais. Muito se fala sobre a situação do Zubeldia, constantemente ele é perguntado sobre isso. Queria saber de vocês, jogadores, o que vocês pensam sobre essa pressão que vem sendo exercida sobre o Zubeldia no São Paulo, principalmente nessa sequência aí de vocês sem vitória. Sim, a gente sabe que tá num clube como o São Paulo é sempre muito cobrado, né, por resultados. Mas uma coisa, né, tem sido muito bom, que é o trabalho, né? Eu particularmente, claro, procuro mais minutos, procuro, né, tá sempre fazendo os gols que me é pedido. Então acho que a gente agora tem que continuar para poder fazer o melhor. E também o professor tem feito a parte dele, tem nos ensinado, tem mostrado cada vez mais vídeos da gente jogar. O restante da coletiva do Zubeldia foi mais do mesmo. Em alguns momentos você fez a linha de 5 no sistema defensivo no segundo tempo. Foi com o intuito realmente de aproveitar os contra-ataques. E outra dúvida, se você puder responder também, é a respeito de Caleri. Repetime a pergunta, por favor. A primeira pergunta foi porque você utilizou a linha de 5 em alguns momentos no segundo tempo. Foi com o intuito de aproveitar o meio de campo para abrir mais com a lateral e também de Caleri, se você souber alguma coisa. Sí, no teníamos las ventanas de cambio para los últimos 2 cambios. Teníamos que a Robert Arboleda con contractura en el entretiempo, entonces se nos hizo muy complicado poder hacer el último cambio con 2 jugadores porque teníamos a todos ahí con situación peligrosa, teníamos solo 2 cambios en una ventana de cambio y teníamos a varios ya con situación complicada. Lamentablemente aconteció lo de Johnny, que no sabemos qué puede suceder, no sé qué puede suceder, no sé qué tiene, y bueno, eso después, por supuesto, lamentamos eso, ¿no? Lo de Johnny y también el tema de las ventanas de cambio se agotaron más rápido de lo normal, ¿no? Eso nos jugó una mala pasada para poder trabajar un poco más el partido. Boa noite, Alex Vilar, do Bate-Fundo Esportivo. A equipe do São Paulo tinha 2 desfalques muito importantes, né? O Lucas e o Oscar. E também acabou sentindo com o Caleri saindo no primeiro tempo. Como para você vai ser lidar com esses desfalques para a sequência de partidas que vai ser bem puxada nesse mês? Puse excusa, nunca puse excusa, nunca. Lamentamos que haya lesionados, lamentamos. Los lesionados son todos hombres importantes, de nombre, pero tenemos que hacer el máximo de nuestro esfuerzo para competir contra quien sea, donde sea, y por supuesto hemos estado expertos de poder ganar algunos juegos, y hoy fue un juego muy difícil porque se nos venía en el segundo tiempo y ellos tienen buen equipo. Acho que hicimos un buen primer tiempo, muy buen primer tiempo aquí, a pesar de la dificultad de Johnny, a pesar de que hubo un gol legítimo de nos, claramente. Acho que el árbitro no tuvo valor
tuvo un cierto grado de cobardía para poder cobrar el gol. En todo momento Alves quiere dejar pasar la bola porque sabe que está en situación adelantada. Y la primera sensación que tengo es que es una actitud cobarde del árbitro por no pitar ese penal. Cobarde del árbitro. Claramente, ese gol, perdón. Claramente el penal no fue. Claramente el penal no fue. Y seguramente esa jugada condicionó al árbitro para que después no cobre el gol legítimo de Ferraresi. Un poco raro, siento que no tuvo la personalidad, es un buen árbitro, pero no tuvo la personalidad para poder cobrar esse gol legítimo. E em linha tampouco. Em linha tampouco. Aqui, professor. Alan Santos, do BTB Esportes. Queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade de ter trabalho longevo dentro do futebol brasileiro. A gente vê hoje alguns casos como o Abel Ferreira, como o próprio Vojvoda no Fortaleza. A gente vê um início de campeonato brasileiro onde técnicos acabam caindo, o próprio Pedro Caixinha caindo no Santos, o Mano Menezes caindo no Fluminense. Como equilibrar performance com resultado para ter trabalho longevo no futebol brasileiro? Buen punto. Realmente siempre internamente debo agradecer siempre a la gente que me rodea, todas las áreas. Estamos haciendo el máximo de esfuerzo como grupo. Nunca voy a poner excusas para explicar una situación, pero a veces acontece que tengo que describir la situación, el contexto. Hallo que 4 empates en cuanto a los números no es bon, pero los 2 empates de visitante, tanto con Mineiro como con Botafogo, han sido con un rendimiento en los primeros tiempos bueno, y agregando también gente joven, gente que está compitiendo por primera vez en el primer equipo. Poco a poco, a pesar de las dificultades de tener lesiones, seguimos compitiendo, seguimos de pie. Por supuesto queda un desafío de poder sostener el resultado, de poder sostener el juego más tiempo, pero lo que puedo describir, que venir aquí y tratar la bola como la tratamos el primer tiempo, tener nuestras ocasiones de gol como tuvimos el primer tiempo, a mí me deja con buen sabor, a pesar de que nos vamos caliente, porque vinimos a buscar una victoria que sabíamos que iba a ser muy difícil y que por poco, además de la buena actuación de Rafa, por poco estuvimos muito pouco de poder llevarnos essa vitória. Cerramos então. Agora, quem falou pelo lado do Botafogo foi o Renato Paiva. E eu não sei se a torcida do Fogão engoliu o que ele disse. Não, como clube grande não vamos priorizar nenhuma competição. É jogo a jogo e olhar para as competições com os melhores jogadores. Agora, por exemplo, muitas das vezes a revolta da torcida nas movimentações é que tu tiras jogadores que são titulares, ou têm sido titulares, por exemplo, o Arthur, não é? O Gregor, têm sido jogadores com uma utilização massiva dentro da equipa, e as pessoas também têm que pensar que os jogadores não é só estar lá o nome. Às vezes o desgaste é tanto que está lá o nome, mas o jogador já não está. Está lá o nome, mas o jogador já não. Então, e como eu tenho banco, tenho que ir buscar gente que venha fresca, que agite, que mude a cara do jogo. Foi isso que tentámos com o Jefinho, foi isso que tentámos com um outro 9 com uma linha defensiva baixa, com o Patrick mais ofensivo, meter o Savarino por dentro, inclusivamente essa pergunta que o seu colega fez da lateralização do jogo. O Savarino, quando entra o Mastriani, continua por dentro e é o Cuiabano que fica com aquele corredor todo. São olhar para o jogo e tomar decisões. Tenho que tomar decisões. E quando tu substituis um jogador que a torcida gosta, a torcida critica porque gosta dele, mas a torcida tem que pensar que eles são seres humanos. E que, por exemplo, Gregor e Marlon, os dois zagueiros, têm jogado os jogos todos praticamente.
Eu tiro aos 15, tiro aos 10, há outros que eu não tiro. Mas eu tenho que fazer essas substituições para melhorar. Porque muitas das vezes nós olhamos, está lá, o jogador já não está lá o nome, então temos que melhorar. Em relação ao que eu disse ao árbitro, foi, para mim é claro, sem querer faltar ao respeito ao Luís, à sua equipa técnica e aos seus jogadores, mas é claro que a partir de um determinado momento, só uma equipa quis jogar. Eu acho que isto é um problema do futebol brasileiro. É o goleiro que cai 50 vezes, é as queimbras que há 50 vezes, e queria deixar aqui uma palavra para o Jonathan Calleri, porque a lesão parece-me que é grave, e deixar-lhe aqui um abraço e desejar-lhe que não seja nada de grave, mas se for as melhoras rápidas, porque é um grande jogador, é um grande profissional e nós não queremos lesões nem nos nossos nem nos outros. Mas de facto, se nós queremos que o futebol brasileiro melhore em muitas coisas, esta é uma delas. Entende a manha, entende estas coisas, a picardia, entende tudo isso. Mas fazer de vez em quando é uma coisa. Acabar com o jogo a 30 minutos do fim, só há uma entidade que pode não permitir que isso aconteça, que é o árbitro. Que é, no fim, contabilizar e dar o tempo, já durante algum momento, se deram 10, 12 minutos, para mim hoje tinha que se dar 10 minutos, foi o que eu lhe disse. Com todo o respeito, a única coisa, eu não estou a criticar decisões no momento, eu estou a criticar uma coisa que é quantificável, tempo. E com o que se queimou de tempo, entre goleiros e lesões e substituições e golos e etc., parece-me 7 minutos muito escasso. Renato, vais dizer isto porque estavas atrás do resultado. Vou, mas quando não estiver atrás do resultado e estiver a ganhar, vou dizer o mesmo. Mas podem escrever que eu vou dizer o mesmo. A torcida é soberana, tem direito a manifestar-se e ponto final, parágrafo. Quanto a isso, é a vida do técnico, do jogador, do presidente, do diretor, de quem anda nesta vida profissional. Agora nós temos é que tomar decisões em consciência. Aí a inconsciência é analisar a minha equipa, analisar o jogo e tomar decisões para que a equipa melhore. E a verdade é que a equipa melhorou. A torcida está revoltada com o resultado. Óbvio, porque é ganhar como nós também queremos. E nós também estamos revoltados. Custa-nos é olhar para este jogo e dizer assim, cara, fizeste um número de finalizações suficientes para ganhar este jogo e não ganhaste. Essa é que é a questão que me deixa triste e que eu levo para casa. Mas e para vocês, meus amigos? O trabalho do Zubeldia acabou e o climinha no São Paulo? Gostoso, hein? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.